acho que a civilização ocidental tem contribuído tão brilhantemente para a expansão do conhecimento no mundo. Qual é a cura para as inadequações do grupo? Bem, você pode dizer que é o Estado perfeito. Então, uma das maneiras, vou fazer uma série de palestras sobre a Bíblia, começando em 16 de maio, e por razões que eu esbocei em certa medida quando eu estava falando sobre Gênesis um pouco antes. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, os israelitas estão sempre tentando fazer as pazes com Deus, então eles estão tentando viver no mundo sem serem constantemente atingidos por eventos naturais e, você sabe, por forças invasoras. Que atribuem a vontade de Deus. Sim, o que está além da compreensão deles, de certa forma. Eles são mais sofisticados do que isso. Mas o que está além da compreensão deles, mas eles estão meio que conceitualizando o ser como tal e tentando descobrir como lidar com isso. E uma das hipóteses que eles propõem é algo como, bem, você pode negociar com isso. E a questão é que você pode, isso é uma das coisas mais legais, e parte da razão pela qual você pode negociar com a realidade é porque a realidade que você encontra à medida que avança no tempo é, em parte, o mundo, mas em parte o sistema social abstrato. E assim você pode sempre negociar com o futuro sistema social abstrato. Você faz isso toda vez que faz uma promessa, você faz isso toda vez que sacrifica uma coisa por outra. Então você abandona uma tentação impulsiva e isso lhe dá uma reivindicação moral que você pode resgatar no futuro. Isso acontece o tempo todo. Isso é o que o dinheiro é, pelo amor de Deus. Descobrimos o futuro em algum momento, como eu disse, éramos chimpanzés em um certo ponto. Nós descobrimos o futuro. Então descobrimos que você poderia negociar com o futuro como se fosse uma pessoa. Isso é incrível. É incrível. E é em parte de onde veio a ideia de Deus como uma personalidade. Eu deveria inverter isso. Essa ideia que você poderia negociar com a ideia do futuro surgiu da ideia de que Deus era uma personalidade. Porque a ideia de Deus como uma personalidade veio primeiro. Mas foi uma etapa de desenvolvimento no caminho para mesmo poder dizer o futuro. Sabe, não temos ideia de como, tipo, um caminho de 6 milhões de anos do chimpanzé para o ser humano autoconsciente. Sabe, e não fazemos ideia de onde vêm essas ideias incrivelmente sofisticadas que temos, como a ideia de sacrifício. Sabe quanto sangue foi derramado antes que os seres humanos pudessem sacrificar abstratamente em vez de matar algo? Tínhamos que agir. Deus gosta que você mate algo porque ele fica feliz com sangue. Tivemos que representar isso para Deus, quem sabe, 20 mil anos, 100 mil anos, antes de chegarmos perto da ideia de que você poderia fazer isso de forma abstrata. Então, quando olho para essas histórias antigas, olho para elas como um biólogo evolucionista. Agora, não estou tentando reduzi-las de modo algum, porque o que não entendemos sobre evolução poderia formar um livro bem grosso. E há outras coisas estranhas sobre a fenomenologia religiosa das quais não temos a menor ideia. Você sabe, como o fato de que as drogas frequentemente chamadas de enteógenos ou psicodélicos podem produzir experiências místicas de forma confiável. Tipo, ninguém faz ideia de como lidar com isso. Você pode simplesmente ignorar. É como sim, bem, você sabe, são drogas. Sim, claro. As pessoas têm usado essas coisas por sabe-se lá quanto tempo. 50 mil anos, 150 mil anos. Eles podem ser a fonte de todas as nossas ideias religiosas. Não estou dizendo que são, mas poderiam ser. E então, por que temos uma capacidade para experiências místicas? Quem sabe está associado com a sensação de admiração. Está associado com o mesmo sentimento que você tem quando ouve uma música particularmente dramática ou quando algo te emociona profundamente. E você sabe quando os pelos da nuca se arrepiam. Sabe o que é isso? É piloereção. É a mesma coisa que acontece com um gato quando vê um cachorro particularmente grande. É admiração. Você sente isso quando há uma onda de música, deslumbramento, o cabelo se levanta na parte de trás do seu pescoço. É como se você se inflasse, assim como um gato, exceto, você sabe, como um gato sem pelo. O que você acha dessa ideia? Bem, não da ideia, mas da realidade de que esses enteógenos imitam de perto a neuroquímica humana? Não, eles imitam. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Não assim. Mas o que você acha que é a razão para isso? Bem, parte da razão é que compartilhamos um caminho evolutivo com todas essas coisas que comemos, você sabe, plantas e fungos e, você sabe, veja, estamos ligados evolutivamente a todas as formas de vida no planeta. E como a serotonina em lagostas tem o mesmo efeito nelas que tem nos seres humanos. Então, se você aumentar artificialmente os níveis de serotonina, a lagosta fica mais ereta e forte e está muito mais disposta a lutar. E se você diminuir a serotonina no sistema nervoso da lagosta, então ela fica deprimida e foge e se esconde. Pense nisso. Quero dizer, nós nos separamos das lagostas há cerca de 350 milhões de anos e elas ainda vivem em hierarquias de dominância. O que antiga é a hierarquia de dominância.
Isso é mais velho que as árvores, é mais velho que as flores. É permanente, certo? Evoluímos para a hierarquia. E o espírito da hierarquia, esse é o Deus do Antigo Testamento. Isso é pelo menos parte disso. O espírito da hierarquia. Então essas coisas são impressionantes para mim. Razão pela qual estou investigando-as. Mas toda a nossa estrutura é condicionada a isso. E quero dizer, as mulheres usam a hierarquia de dominância para selecionar parceiros. É tão estranho porque, você sabe, as pessoas quase sempre pensam na evolução de uma perspectiva de seleção natural, mas a seleção sexual desempenha um papel enorme. Então vou apresentar algo incrível para você, certo? Então, sabemos que você tem 2 vezes mais ancestrais femininos do que ancestrais masculinos. Agora, as pessoas têm dificuldade com isso. Mas você poderia imaginar que, grosso modo, isso aconteceria se cada mulher tivesse um bebê, e apenas cada segundo homem gerasse um filho. Então, para os homens, seria ou você tem 2 filhos ou 0. Bem, é basicamente isso em média ao longo do tempo. Se você é um homem, você tem 2 filhos. Talvez com 2 mulheres diferentes, ou 0. Se você é uma mulher, todas têm 1. É assim que se equilibra. Então, há mais disparidade de sucesso entre os homens, e isso é muito comum no reino animal, aliás. Agora, a questão é, como as mulheres escolhem seus parceiros? Agora, ao contrário das fêmeas de chimpanzés, as mulheres humanas são exigentes na escolha de parceiros. As fêmeas de chimpanzés vão acasalar com qualquer chimpanzé. Elas entram no cio e acasalam com qualquer chimpanzé. Os machos dominantes têm mais probabilidade de acasalar com elas. Mas isso acontece porque eles afastam os subordinados. Não é porque as fêmeas exercem escolha. As fêmeas humanas exercem escolha. E essa é uma das coisas que nos diferenciam dos chimpanzés. Mas como elas fazem isso? Bem, elas observam a hierarquia de dominância dos machos. E é aí que os homens estão competindo. Agora, você poderia dizer que eles estão competindo por poder. Mas essa é uma maneira bastante corrupta de ver isso. Tipo, eles estão competindo por, digamos, influência. Eles estão competindo por liderança. E assim, de certa forma, as pessoas no topo da hierarquia, se são homens, são eleitos pelos outros homens. Agora, sei que há brutos e predadores e tudo isso. Mas estou falando em média ao longo do tempo. É como se os homens se organizassem e há homens influentes que sobem ao topo. E as mulheres os escolhem. Agora pense sobre isso. O que isso significa é que ao longo dos milhões de anos em que uma dominância, a hierarquia com essas propriedades existia. Então, digamos, desde que nós nos separamos dos chimpanzés, digamos que são 6 milhões de anos. Isso significa que a hierarquia de dominância masculina é o ambiente que empurra o macho acasalador para o topo. Então isso significa que o macho que tem mais probabilidade de ter precedência na hierarquia de dominância masculina é o que mais provavelmente deixará uma contribuição genética. Isso significa que a hierarquia de dominância masculina é um mecanismo de seleção mediado pela fêmea. Então o que isso significa é que ao longo de 6 milhões de anos, os homens se tornaram cada vez mais bem adaptados. Não apenas à presença da hierarquia de dominância masculina, mas também à capacidade de subir nela. E esse é o espírito central, pode-se dizer de certo modo. Esse é o espírito central do indivíduo. O indivíduo é a coisa que pode se mover. Subem hierarquias de dominância. É a coisa que está no topo ou é o olho no topo da pirâmide. E isso foi selecionado, e então o que aconteceu é que observamos, então ficamos cada vez melhores por razões biológicas mediadas culturalmente, a descobrir como subir em um conjunto de hierarquias de dominação, para que possamos deixar uma contribuição genética. Isso é o que aconteceu com os seres humanos. Agora imagine que isso aconteceu por 6 milhões de anos. Então agora imagine que começamos a observar isso, porque somos criaturas curiosas. Estamos sempre tentando descobrir quem somos. E então, enquanto observávamos isso, começamos a contar histórias sobre como eram as pessoas que conseguiam subir nas hierarquias. Esses eram heróis. É daí que veio a mitologia dos heróis. E o maior herói é a pessoa que vai e mata a cobra? Bem, sem surpresa. Porque aquele era um grande herói. E talvez quando estávamos vivendo nas árvores, ele era um herói. Então, o grande herói é a pessoa que sai, mata o dragão, pega o ouro, traz de volta para a comunidade e o distribui. Ele também é a pessoa mais propensa a subir na hierarquia de dominância. Ele é a pessoa mais provável de encontrar a virgem, certo? Porque é a virgem que você liberta do dragão e você pode reivindicá-la, certo? E assim, a hierarquia de dominância é um mecanismo que seleciona heróis e depois os reproduz. Então assistimos a isso por 6 milhões de anos, começamos a entender o que significa ser o herói, começamos a contar histórias sobre isso, e então não só estamos geneticamente mirando nisso com a hierarquia de dominância como um mecanismo de seleção mediado pela escolha feminina, mas nossas histórias estão tentando nos empurrar. Direção, e então dizemos, bem, veja, essa pessoa é admirável. Conte uma história sobre ele e dizemos que essa pessoa é admirável. Conte uma história sobre ele e essa pessoa é admirável. E ao mesmo tempo falamos sobre as pessoas que não são admiráveis e então começamos a ter admiráveis. Admirável como categorias. E a partir disso você obtém algo como bem e mal. E então pode começar a imaginar a pessoa perfeita, que não seria apenas isso. Seria você pegar 10 pessoas admiráveis e extrair alguém que é meta-admirável. E esse é um herói que se torna uma figura religiosa ao longo do tempo, que se torna um salvador ou messias ao longo do tempo, conforme conceitualizamos o que é a pessoa ideal. E no Ocidente, aqui está como descobrimos, dissemos que a pessoa ideal, o homem ideal, é a pessoa que diz a verdade. E o que isso significa é que essa é a melhor maneira
de subir em qualquer possível hierarquia de dominância de forma mais estável e duradoura. Essa é a conclusão da cultura ocidental. Então, em certo sentido, psicologicamente, quando você fala sobre pós-modernistas e sua rejeição a essas estruturas masculinas clássicas, o que eles estão fazendo é perceber que não vão competir na hierarquia masculina clássica como está estabelecida. Então, eles estão criando a sua própria versão disso. Claro, esse é o elemento criativo, claro. Bem, perguntamos antes, qual é a motivação desses caras patológicos que estão por aí como apoiando as feministas? Sim, bem, você sabe, eles não competem de outra maneira. Eles não competem, eles descobriram como competir. Eles competem como aliados, digamos. Muito astuto. Uau, sim. Uau, astuto. Sim. Certo. Esta é uma das coisas que